Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Este foi o cenário dos últimos momentos de Jesus aqui na terra. Hoje, o visitante de Jerusalém depara com diversas igrejas espalhadas por todo o monte. Cada igreja procura assinalar algum acontecimento na vida de Jesus. Bem no alto do monte está a Torre da Ascensão, pertencente a uma comunidade russa ortodoxa, que normalmente não permite a visitação. Bem próximo se encontra a Cúpula da Ascensão. Segundo a tradição, foi deste lugar que Jesus ascendeu aos céus. Permanecer sobre o Monte das Oliveiras por algumas horas é um privilégio. Podemos pensar em Jesus dando suas últimas instruções à sua igreja. Os apóstolos de Jesus foram as testemunhas vivas que inspiraram a igreja primitiva a evangelizar todo o mundo rapidamente. Pastor, como foi que a igreja primitiva se portou depois que Jesus subiu para os céus? Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar da promessa de Jesus de que o Espírito Santo desceria de uma forma muito poderosa. Os discípulos confiaram nessa promessa de Jesus e ficaram em Jerusalém aguardando a manifestação do Espírito Santo. Enquanto eles aguardavam, eles confessavam seus pecados, conquistaram um arrependimento verdadeiro, genuíno, eliminaram as lutas, as dissensões que havia entre eles, e o Espírito Santo então pôde se manifestar. Ellen White diz que o resultado daquilo foi que, ao proclamarem eles o Evangelho como sendo o poder de Deus para a salvação, os corações se renderam ao poder do Espírito Santo. Diariamente era acrescentado à igreja um território novo. E o mesmo poder que a igreja primitiva teve só será superado quando a igreja dos últimos dias receber o mesmo poder do Espírito Santo. Pastor, o senhor disse que a igreja estava revestida de poder. E eu pergunto, é possível hoje a nossa igreja também ser revestida desse mesmo poder? Ellen White nos diz que quando nós colocarmos a nossa vida em harmonia com a vida de Cristo, colocarmos Cristo em nosso coração e estivermos vivendo de acordo com a presença de Cristo em nossa vida, então o poder do Espírito Santo será derramado na sua plenitude. Portanto, o que eu acho que nós devemos fazer é manter essa estreita comunhão com Jesus Cristo, nosso Salvador, através da oração, através do contato com Ele, conversando como se nós estivéssemos conversando com um amigo, tá certo? E a partir daí, nós vamos viver também de acordo com a fé que nós possuímos. Porque os discípulos, não só eles pregavam, mas eles também viviam, tá certo? Acerca daquilo que eles aceitavam, acerca daquilo que eles acreditavam. Consequentemente, quando nós deixarmos de lado tudo que possa impedir a ação do Espírito Santo, como pensamentos equivocados, a maldade, a malícia, a presunção, o egoísmo, a vaidade, qualquer elemento que possa prejudicar o nosso contato com Cristo, o Espírito Santo vai descer e vai nos usar com poder para a terminação da obra. Pastor, essa lição ainda fala a respeito de uma igreja organizada. Qual foi o benefício que trouxe essa organização para a igreja? A organização da igreja permitiu que o Espírito Santo pudesse trabalhar sem impedimento algum. E um grande exército marchou para a proclamação do Evangelho, tendo como base esse tipo de organização. Mas, pastor, a lição também mostra que houve algum desentendimento, às vezes, dentro da igreja. Os desentendimentos realmente existiram, mas esses desentendimentos não foram empecilho para que a unidade continuasse entre eles. Havia o desentendimento, mas a unidade não era quebrada. Porque quando havia algum problema, alguma divergência sob ponto de vistas, eles convocavam líderes, representantes para discutir o assunto, para tratar do assunto. E daí, através dessa discussão, através da conversa, através do entendimento, assumirem uma posição em comum. Um outro perigo que a igreja correu foi a questão da perseguição. Mas parece que quanto mais a igreja era perseguida, mais eles se firmavam. Parece que quando caía um mártir, no lugar dele se levantavam outros tantos cristãos para a continuação da obra. Portanto, em nossos dias, diferenças de opiniões e a própria perseguição não deveriam ser empecilhos para o progresso da obra da organização.
Consequentemente, nós temos, como igreja atual, resolver os nossos problemas, as nossas divergências, centralizados no amor de Cristo e na orientação da sua palavra. Fazendo assim, nós poderemos ter, inclusive, opiniões e posicionamentos diferentes, mas nós estaremos mantendo a nossa unidade, que é fundamental para o progresso e o avanço da nossa obra. A lição ainda fala a respeito da participação de Paulo nesta igreja primitiva. Fale-nos um pouco a respeito disso. A experiência da conversão de Paulo foi algo fantástico, algo incrível mesmo. E Cristo e a sua cruz passou a ser algo extremamente vívido e real para Paulo. Paulo acabou sendo levado para a igreja por um crente piedoso chamado Barnabé, com quem mais tarde se juntou para serem verdadeiros ganhadores de alma. Formaram uma dupla fantástica, ganhando muitas almas para Jesus Cristo. Naquela época, os crentes primitivos, Paulo, Barnabé e outros discípulos, centravam a sua vida em Cristo Jesus. Cristo, sendo essa força, inspirava-os a fazerem como Cristo fazia, ganhar almas. O mesmo poder que esteve à disposição de Paulo, de Barnabé e dos crentes primitivos, estará à nossa disposição também, se colocarmos Cristo como centro da nossa vida. E tivermos a mesma disposição de Paulo quando ele respondeu a pergunta para Jesus: Senhor, que queres que eu faça?